Subiu para 12 o número de mortos durante os protestos contra o resultado que indicou a vitória de Nicolás Maduro para presidente da Venezuela. Nesta terça-feira, o Peru se tornou o primeiro país a reconhecer o candidato da oposição, Edmundo González, como presidente eleito. Já a Costa Rica ofereceu asilo político aos líderes das manifestações contra a reeleição de Maduro. Na Venezuela, um dos partidos da coalizão de oposição acusou o regime venezuelano de torturar um dos presos políticos no país. Maduro ainda não se manifestou sobre a acusação. E mais de 740 pessoas foram presas durante os protestos que não param na Venezuela. Os manifestantes exigem que sejam apresentados os comprovantes de votação que atestem a vitória anunciada de Nicolás Maduro. Os manifestantes se reuniram em frente à sede das Nações Unidas, na capital, Caracas. O protesto pacífico convocado pela oposição aconteceu no começo da tarde e reuniu milhares de pessoas. E contou com a presença da líder da oposição, Maria Corina Machado, e do candidato que contesta o resultado das eleições, Edmundo González Urrutia. As atas eleitorais com os votos totais das urnas não foram divulgadas e observadores internacionais acabaram impedidos de acompanhar a apuração. Os opositores afirmam que Edmundo González Urrutia venceu a eleição com mais de 70% dos votos, números que foram apontados em diversas pesquisas. Mas o Conselho Nacional Eleitoral proclamou Maduro reeleito para o terceiro mandato seguido, ainda na madrugada de segunda, antes mesmo da contagem final dos votos. As forças de segurança reprimiram os atos com violência. Nicolás Maduro condenou os protestos e disse que tomou medidas para evitar um banho de sangue no país. Em um vídeo publicado em uma rede social, González Urrutia pediu para que as Forças Armadas parem a repressão aos manifestantes. Em resposta, o ministro da Defesa declarou apoio incondicional das Forças Armadas a Nicolás Maduro. Em um comunicado, a porta-voz da Casa Branca disse que a violência contra os manifestantes é inaceitável. Os Estados Unidos apoiam as aspirações democráticas do povo venezuelano e seu direito de expressar opiniões livremente e sem represálias, afirmou Karine Jean-Pierre. Já um comunicado do governo russo afirmou que a oposição política na Venezuela deveria aceitar a derrota e ainda parabenizar Maduro pela vitória. Por causa da violência, muitas empresas e lojas estão fechadas na capital. Mercados como este já sofrem com o desabastecimento de comida e de outros itens básicos. Este casal conta que pretende estocar alimentos. Vamos comprar água e comida enlatada, caso falte energia também, afirma a venezuelana. Se nos quitam a energia, se nos quitam o água. Que situação, né, professora? A gente pode dizer, então, que a Venezuela entrou numa nova crise depois dessa eleição? É um espiral muito negativo, Kelly, porque não existem agentes internos dispostos a encontrar uma saída negociada. Por agora, é uma autoaclamação de vitória dos ambos os lados. Eu, pelo menos, vi positivo parte do discurso da Corina ontem, apesar do González ser o cabeça de chave, ele entrou nessa concorrência no lugar dela, que foi impedida de ser inscrito. Ela é a verdadeira liderança. Mas em cima desse palanque aí, ela disse que a violência não é o caminho, que a Venezuela precisa de paz, o que de fato todos nós temos que concordar e defender, porém ela alegou que a comunidade internacional já está em mãos das atas internacionais e certifica a vitória do González, né, que representa ela também, e isso não é verdade. A oposição, quando cantou vitória no domingo, tinha 40% do total das atas. Se me permite só um adendo, eles têm uma urna eletrônica à semelhança do Brasil, que no início da eleição emite a 0ª para provar que não tem voto nenhum, e ao final ela emite o boletim dos resultados
lados e em duplicata, triplicata, quantas vias tiverem representantes dos partidos querendo essas cópias. Então, em domingo, eles estavam com 40% dessas cópias. Ontem, eles anunciaram que já estão de posse de 70%. E hoje já está no ar um site da internet que mostra a apuração paralela desses documentos que eles alegam ter em mãos, reafirmando esse mesmo percentual de 70% que as pesquisas de 3 institutos davam para eles, mas esses documentos ainda não foram entregues. Não à toa que o relatório da OEA, emitido ontem, foi exatamente dessas suspeitas do processo eleitoral por falta de transparência. O governo, o CNE, não divulgou essas atas oficiais, não divulgou a subdivisão do total dos votos e, por enquanto, a oposição também não entregou fotocópia ou outros documentos para qualquer auditoria paralela. Então, isso é temerário, Enquanto não tem alguém imparcial para fazer essa verificação, os lados vão seguir aclamando vitória e se animarem, as pessoas a irem à rua e pedirem violência, realmente a situação vai ficar ainda pior. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, professor. Essas manifestações tendem a continuar? Porque ontem, inclusive, a gente acompanhou tudo aqui ao vivo na Record News e era muita gente na rua, realmente. Isso, a oposição faz, de alguma forma, acertadamente, essa demonstração de força que se faz na rua. O problema é que contestar o processo eleitoral simplesmente por tamanho de pessoas na rua não é necessariamente uma ferramenta auditável, mas certamente é uma demonstração de descontentamento. O governo, por outro lado, alegou ingerência externa. O Maduro fez uma reunião do Gabinete de Segurança e alegou que, inclusive, há financiamento externo do conflito, envolvimento do narcotráfico, distribuindo não só dinheiro, mas também armas para as pessoas participarem desse movimento contra o governo, e chamou a população venezuelana a defender o regime, a defender a democracia, aos olhos do governo, e, portanto, pediu para também estar às ruas. E o perigo é esse, que esses blocos se encontrem e não se respeitem e a violência ocorra generalizada. Não só a violência contra agentes do governo, contra instalações e do governo prendendo, reprimindo, raptando pessoas na madrugada, como tem um vídeo feito, de um oposicionista preso, mas também a população geral partir para a violência contra o outro lado político. Professor, aqui no Brasil, o presidente Lula conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por telefone sobre a situação na Venezuela. E os dois aguardam a divulgação de mais dados eleitorais para reconhecerem ou não a reeleição de Nicolás Maduro. A ligação durou cerca de 30 minutos e na conversa Lula disse que acompanha o processo eleitoral venezuelano e que o assessor especial da presidência, Celso Amorim, esteve tanto com Nicolás Maduro quanto com o principal candidato da oposição, Edmundo Gonzalez. E após ser enviado a Caracas, Amorim já voltou ao Brasil nesta terça e se reuniu com Lula no Palácio do Planalto. Já Joe Biden escreveu nas redes sociais que ele e Lula concordaram com a necessidade da divulgação imediata dos dados eleitorais venezuelanos de forma transparente e detalhada e se comprometeu a permanecer em estreita coordenação sobre este assunto. Professor? Isso, os Estados Unidos não têm espaço para atuar como mediador do conflito dessa situação, porque o governo venezuelano e o Nicolás Maduro considera ele como o grande inimigo, então não aceita ele como intermediário. Mas os Estados Unidos têm uma ampla rede diplomática, têm uma ampla capacidade econômica de exercer pressão e, se optar, também pressão militar. Por enquanto, ele prefere contar com parceiros que são próximos aos Estados Unidos e têm contato com a Venezuela também, o México, Colômbia e Brasil. Esses dois últimos, os maiores interessados, porque proporcionalmente são os que mais têm fluxo econômico com a Venezuela e, em segundo lugar, talvez até o mais relevante no momento, são os vizinhos territoriais da Venezuela, além da Guiana, com aquela disputa de Essequibo, mas sem muitas rodovias, entre eles, já com o Brasil e com a Colômbia existe, tendo inclusive muitos venezuelanos residindo já nesses dois países que temem uma leva
leva ainda maior. Por enquanto, no Brasil, mais de 500 mil venezuelanos, 100 mil deles em Roraima, lembrando que a população de Roraima é por volta de 500 mil, né? Se você acrescenta com 100 mil, é uma sobrecarga muito grande à infraestrutura e os serviços daquele estado. E na Colômbia, mais de 1.200.000 venezuelanos já se encontram por causa das levas passadas. Então, esses dois governos preferem ter essa postura mais em cima do muro, não de cantar vitória nem de um lado nem do outro, porque desejam uma saída em que pacifique o país e não o recrudescimento do regime, que poderia levar a mais instabilidade para nossos territórios, né? Brasil e Colômbia, que eu disse. Pois é uma tensão perto da gente, né, professor? Então, realmente, temos que acompanhar de perto vários países aqui das Américas já se posicionando. Vamos aguardar realmente o que vai acontecer daqui para frente e, claro, o posicionamento brasileiro também. Muito obrigada pela análise, viu? Um bom dia e até a próxima. Obrigado também, Kelly. Abraço, bom trabalho.